Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje 26 de dezembro, segunda-feira da oitava de Natal. Então, hoje é domingo, né? Cada dia a nossa igreja, durante 8 dias, celebra como domingo, como um dia de festa. Então, hoje não é segunda-feira, não é dia de preguiça, mas é dia de domingo, de celebrarmos, né, esse nascimento do menino Jesus no meio de nós. E hoje também é o dia de Santo Estevão, né, um santo da nossa igreja, que foi diácono e que viveu esse martírio por amor ao Senhor. A nossa regra de vida traz o artigo número 405. Confiar o seu combate ao seu acompanhador espiritual. Depois de tê-lo entregue ao Senhor, é ao acompanhador que você deve abrir o seu coração em combate. É ele que dirá a você como reagir e como, sobretudo, não reagir. Alguns combates existem da nossa parte, um abandono confiante e um deixar-se conduzir. Outros, ao contrário, exigem uma reação de luta na firmeza. O acompanhador deve mostrar aquilo que convém e você deve obedecê-lo. É preciso sempre lembrar-se que nos combates não devemos seguir a nossa vontade própria, mas fazer tudo segundo o conselho e a permissão do acompanhador espiritual. Eu considero com efeito mais resplandecente que um diadema, mais brilhante que uma coroa, a honra de viajar para todo lugar com o meu Pai espiritual e minha proteção e minha segurança. É a honra, pois é assim que posso agradar-lhe e engajá-lo a amar-me ao ponto que ele nunca seja visto sem o seu filho. É a minha segurança, pois sendo testemunha e espectador das minhas lutas, ele combate comigo pela eficácia das suas orações. Da mesma forma que os esforços dos Majuro, o timão e a brisa ligeira conduzem com segurança o navio ao porto, da mesma forma a sua benevolência, a sua afeição e o socorro das suas orações, mais poderosas do que essa brisa, mais poderosa que os marujos e o timão, fazem chegar-me ao porto. Quando se fala dos seus problemas e combates com outras pessoas que não o acompanhador espiritual, perdemos a ocasião de crescer na virtude. Tanto quanto o nosso amor próprio se desenvolve e se satisfaz num contínuo desejo de ser lamentado. Cada um deve aprender a confiar ao seu acompanhador espiritual tudo o que vive interiormente, as suas consolações como as suas penas, as suas tendências, a sua imaginação, o que recupera toda a sua atenção. É bom fazer-se verificar por aquele que nos conhece, se estamos à vontade de Deus ou na ilusão, se não é possível encontrá-lo, pois podemos nos confiar a ele por carta, o que é um bom exercício. Além de ser sábio e prudente, o diretor é mister que tem a experiência, porque para guiar o espírito, embora o fundamento seja o saber e a prudência, se não houver experiência do que é puro e verdadeiro espírito, não será possível atinar a dirigir a alma naquele, quando Deus lhe dá, e nem mesmo haverá compreensão do que seja. Então, esse artigo muito importante vai falar da importância do acompanhador espiritual. É o acompanhador que tem uma escuta direta de Deus e do Espírito Santo e que está distante também do nosso combate. E a nossa comunidade, ela tem esse apostolado do acompanhamento espiritual. Então, se você ainda não tem um acompanhador espiritual, não tem um orientador espiritual ou um diretor espiritual, seja lá qual a nomenclatura que você queira usar, busque um acompanhador espiritual. Você pode tanto procurar na nossa comunidade, como também na vossa paróquia, né? Talvez o vosso pároco pode ser o vosso diretor espiritual. Mas é muito importante não guiarmos a nossa vida sozinha, não tomarmos discernimentos sozinhos. Porque diante de uma dificuldade, nós tomamos o nosso discernimento baseado na nossa angústia, no nosso medo, na nossa insegurança. Então a comunidade tem esse serviço, faz parte dos nossos pilares, faz parte do nosso carisma, o acompanhamento espiritual. E eu quero hoje enfatizar o quanto é importante ter alguém que reze contigo, que conheça a tua alma o mais profundo que habita e que você não caminhe sozinho. As leituras que a igreja nos oferece hoje, a primeira leitura do Atos dos Apóstolos. Estevão, cheio de graça e poder, operava prodígios e grandes sinais entre o povo. Intervieram então alguns da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus e alexandrinos.
dos da Cilícia e da Ásia, e puseram-se a discutir com Estevão. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com o qual ele falava. Ouvindo isto, tremiam de raiva em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Estevão, porém, repleto do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Eles, porém, dando grandes gritos, taparam os ouvidos e precipitaram-se a uma sobre ele. E arrastando-o para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram seu manto aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, enquanto este invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. A gente vê aqui o martírio de Estevão, esse jovem que foi capaz de dar a sua vida, mas que não negou o Senhor. E diante de todo aquele povo ali, né, os sirineus, os alexandrinos, que não acreditavam, e ele que fitou os olhos no céu e foi capaz de ir até o sangue para não renegar, ele não apostasiou. Então, hoje, quando eu li essa leitura, eu dizia: será que estamos prontos a viver o martírio por amor ao Senhor? A darmos o nosso sangue, a nossa vida? E ele que viveu esse martírio sendo apedrejado, e é a partir daí também que começa. É interessante que mais na frente a gente vai ver a conversão de São Paulo, que ele lembra desse momento do martírio de Estevão, mas hoje somos chamados a olhar para esse martírio de Estevão e também convertermos o nosso coração, de não termos medo de proclamar e de anunciar o Senhor. Quantas vezes nós não temos a coragem no nosso trabalho, na nossa vida familiar, até mesmo dentro da igreja, de defendermos a nossa fé e de testemunharmos o Senhor no meio de nós. E essa semana do Natal é uma semana propícia para testemunharmos que o menino nasceu no meio de nós, que Jesus é o Senhor da nossa vida. Então peçamos a intercessão de Santo Estevão, nesse dia, esse jovem que foi capaz de dar a vida, capaz de ser envolvido pelo Espírito Santo e de anunciar e de testemunhar o quanto ele seguia o Senhor e o quanto ele acreditava na sua presença no meio de nós. O salmo de hoje, Salmos 30. Sê para mim um forte rochedo, uma casa fortificada que me salve, pois meu rochedo e muralha és tu. Guia-me por teu nome, conduze-me. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. És tu que me resgata, Senhor Deus verdadeiro. Que eu exulte e me alegre com teu amor, pois vistes minha miséria, conhecestes minha opressão. Meus tempos estão em tua mão. Liberta-me da mão dos meus inimigos e perseguidores. Faze brilhar tua face sobre teu servo e salva-me por teu amor. Sê para mim, Senhor, um forte rochedo. Então, para termos a coragem de testemunharmos o Senhor, precisamos nos apoiar nele, que é a nossa rocha firme. Precisamos ser homens e mulheres firmes em Deus, na sua promessa, para anunciarmos que Ele está no meio de nós. E é bonito porque esse salmo vem de encontro à primeira leitura, né? Estevão que entregou também o seu espírito ao Senhor, e o salmista hoje vai dizer: em tuas mãos eu entrego o meu espírito, és tu que me resgata, Senhor Deus verdadeiro. Então, entreguemos a nossa alma ao Senhor, nessa confiança que Ele nos salvará e que Ele virá até nós. O Evangelho de hoje de São Mateus. Guardai-vos dos homens, eles vos entregarão aos sinédrios e vos flagelarão em sua sinagoga. É por causa de mim, sereis conduzidos à presença de governadores e de reis, para dar testemunho perante eles e perante as nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em saber como ou o que haveis de falar. Naquele momento vos será indicado que deveis falar, porque não sereis vós que estareis falando, mas o Espírito de vosso Pai é que falará em vós. O irmão entregará o irmão à morte e o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer, e sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Acho que essa é a frase que devemos guardar no coração
do Evangelho de hoje, é a resolução que nós devemos ter concretamente. Sermos fiéis até o fim, não termos medo de testemunhar e de anunciar, sermos como Estevão, que diante daqueles que não acreditam é capaz de fitar os olhos no Senhor, de ver além. Então peçamos ao Senhor nesse dia a graça de, como Estevão, sermos mártires nos tempos de hoje. Hoje é o martírio branco, é o martírio de testemunharmos a nossa fé, de testemunharmos que nós cremos na graça de Deus, que nós cremos na sua salvação e que Ele virá até nós para nos salvar. Então, nessa oitava de Natal, nesse santo domingo, celebremos ainda a vinda dele no meio de nós, o seu nascimento. Que Deus os abençoe e tenha uma santa semana. Noite feliz em que nasce em Belém, ó Rei, menino Jesus, o pobre Jesus. Pastores e anjos juntos para celebrar a chegada